Oi pessoal, sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para resolvermos algumas questões sobre o tema números decimais. Bom, a primeira questão que eu vou propor para vocês é uma questão em que eu ofereço 3 frações e peço para vocês, com base nessas 3 frações, dizerem se elas correspondem a um número decimal exato ou a uma dízima periódica simples ou uma dízima periódica composta. Em linhas gerais, dízimas são números decimais não exatos. Eu vou mostrar para vocês também que numa dízima periódica simples, eu só tenho o período, enquanto na dízima periódica composta, eu tenho o período e o antiperíodo. Bom, vamos avançar então. A primeira questão, o primeiro item é 17/20. Bom, eu vou fazer a divisão, então, de 17 por 20. Coloco o 17 e o 20, como 17 é menor do que 20, eu coloco um zero aqui e boto 0, vou fazer 160 por 20, dá 8. 8 vezes 20, 160. 170 menos 160 dá 10. Bom, coloco um outro zero aqui, está em vermelho, faço 100 por 20, dá 5. 5 vezes 20, 100, fechou. Então, 17 por 20 equivale a 0,85, que é um número decimal exato. Eu também poderia trabalhar com fração nesse caso. Lembrando a vocês que o método alternativo, nesse caso, seria eu pegar a fração 17/20 e multiplicar tanto o denominador quanto o numerador por 5. Se eu assim o fizer, eu vou ter 17 vezes 5, 85, 20 vezes 5, 100. 85 por 100 equivale a 85 centésimos, andando 2 casas para a esquerda, 0,85. Então eu resolvi esse primeiro item por 2 métodos diferentes. Um fazendo a própria divisão e o outro calculando a fração equivalente que tem como denominador 100. Obtivemos então 0,85 e esse é o número decimal exato. Então, usando essa sigla aqui, decimal exato DE, dízima periódica simples DS e dízima periódica composta DC, eu vou colocar aqui para vocês DE. Decimal exato. Bom, próxima fração que eu ofereço para vocês é a fração 27/11. Vamos dividir 27 por 11, dá 2. 2 vezes 11, 22. 27 menos 22 dá 5. 5 não divide 11, é o resto. Eu boto a vírgula aqui, está em vermelho, e acrescento 0. 50 por 11 dá 4. 4 vezes 11, 44. 50 menos 44 dá 6. Coloco o 0 aqui e continuo. 60 por 11, 5. 5 vezes 11, 55. 60 menos 55 dá 5. Boto o 0 do lado e vou fazer 50 por 11. 50 por 11 dá 4. 4 vezes 11, 44. 50 menos 44 dá 6. Boto o 0 de novo do lado. 60 por 11 dá 5. 5 vezes 11, 55 e sobra 5. O que eu quero mostrar para vocês? Eu obtive 2,45, 45, e esse resultado vai continuar se repetindo. Esse é um número decimal, mas definitivamente não é um número decimal exato. Em verdade, esse número a gente classifica como uma dízima periódica simples, onde o 45 vai se repetir indefinidamente. Então eu não preciso continuar a divisão. Encontrei 45 2 vezes, eu já sei que o que se repete é o 45. Uma notação para isso é eu botar 2,45 com um traço em cima. Esse traço em cima aqui marca o que nós chamamos de período, que é a parte decimal que se repete. Bom, então eu posso classificar essa dízima como uma dízima periódica simples, porque eu não tenho a figura do antiperíodo. Toda a parte decimal ela se repete. Então eu tenho uma dízima periódica simples. Vamos dar sequência agora para resolver a próxima questão, que é a fração 19/12. Comigo, mais divisão para vocês. 19 por 12 dá 1, 1 vezes 12, 12. 19 menos 12 dá 7. Boto uma vírgula aqui e acrescento um 0, como está em vermelho, e a vírgula também. 70 por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. 70 menos 60, 10. Boto o 0 e continuo a divisão. 100 por 12 dá 8. 8 vezes 12, 96. 100 menos 96 dá 4. Boto o 0 e faço 40 por 12. 40 por 12 dá 3. 3 vezes 12, 36. 40 menos 36 dá 4. Acrescento 0.
40 de novo, divido por 12, dá 3. 3 vezes 12, 36. 40 menos 36, 4. Não preciso continuar, porque eu já sei que a partir daqui, quem é que vai aparecer várias vezes? O 3. Diferente dessa questão do item B, eu tenho uma parte decimal que não se repete, que é o 5 e o 8. E só quem se repete é o 3. Então, se eu for colocar numa notação de dízima, eu posso colocar que é 1,58 e a barrinha em cima do 3. Aqui a barrinha foi em cima do 45, porque é o 45 que se repete. Aqui eu boto a barrinha em cima do 3, porque quem se repete é o 3. E agora eu vou conseguir identificar o 3, que é o que se repete, é o período. Tá aqui, ó, período. E o 58, que é a parte decimal que não se repete, nós chamamos de antiperíodo. Esse tipo de dízima é chamado de dízima periódica composta. Então a gente bota a nossa notação DC. Então uma questão interessante, eu ofereço 3 frações, vocês tentam calcular um número decimal equivalente a essas frações, e vocês identificam que no primeiro caso é um decimal exato, no segundo é uma dízima periódica simples, e no terceiro caso é uma dízima periódica composta. É uma questão manjada de estar em prova de todos os alunos aí que estudam esse conteúdo no 6º ano do ensino fundamental. E costuma ter também em vestibulares, concurso público. Por quê? É importante que o aluno saiba diferenciar o que é um número decimal exato de um número decimal não exato. E entre os números decimais não exatos, há uma atenção especial para as dízimas periódicas, simples e compostas. Bom, vamos avançar agora a uma questãozinha simples que eu proponho para vocês, que eu quero somar 3 números. Eu quero somar 0,4 com 0,3 e com 27. É uma questão simples, mas que os alunos têm uma dificuldade de como você organiza os números numa soma. Por quê? Quando eu boto 27, eu sei que 27 é igual a 27,0. 27,0 é a mesma coisa. Talvez se eu pedisse para vocês para somar 27,0 com 0,4 e com 0,3, vocês não tivessem dificuldade. Mas como eu botei só 27, você fica com dúvida. Já vi aluno somar 27 com 0,4, 0,3 e botar o 0,4 com 4 embaixo do 7. O 3 embaixo do 7 também. E, obviamente, que vai obter um resultado totalmente errado. Então, olha como eu vou organizar para vocês. 27 é 27,0. Como 0,4 e 0,3 tem uma casa decimal, eu também escrevo 27 com uma casa decimal, preenchendo com 0. Então, fica 27,0 mais 0,4. Olha aqui, que eu botei o 0,4, esse 4 está embaixo do 0 do 27,0. Mais 0,3. Agora eu somo todo mundo adequadamente. 4 mais 3, 7. 7 com 0,07 e 2 com nada, 2. Então essa soma toda vai dar 27,7. Questão bem tranquila, mas os alunos se confundem em como colocar um número embaixo do outro para somar. Se o número é inteiro e você não está vendo parte decimal, você pode botar 0,0 e preencher com zeros para poder colocar certinho um número embaixo do outro. Bom, vou agora propor uma outra questão para vocês, interessante, em que eu tenho uma feira, você vai comprar alguns produtos na feira. Esses produtos são amêndoa, castanha do Pará e castanha do caju. Eu digo a quantidade: meio quilo de amêndoa, 2,5 kg de castanha do Pará e 1,5 kg de castanha de caju. Eu dou o custo por quilo. Por exemplo, a amêndoa custa R$ 52,00 o quilo. A castanha do Pará custa R$ 32,00 o quilo e a castanha do caju, R$ 22,00 o quilo. E eu peço quanto você gastou na feira. Então você vai ter que trabalhar com as quantidades e com os valores por quilo. Tá? Olha como eu propus a solução para vocês. Eu vou, para calcular meio quilo, se o quilo custa 52, eu vou multiplicar 52 vezes meio. 5 vezes 2, 10. Vai 1, 5 vezes 5, 25, 1, 26. Como tem uma vírgula aqui, vai dar 26,0. Então, que competência está sendo cobrada de vocês aqui? Além de interpretação da questão, vou obrigar vocês a fazerem 3 multiplicações. A primeira foi 52 vezes meio.
que deu 26. A segunda, 2,5 quilos vezes R$32 por quilo. Vou fazer, então, 32 vezes 2,5. Comigo, 5 vezes 2, 10 e vai 1. 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Embaixo, boto o pontinho aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E somo. 0 com pontinho dá 0. 6 com 4 dá 10 e vai 1. 1 mais 6, 7, mais 1, 8. Venho aqui, tenho uma casa decimal, ando para cá, dá 80,0. Então eu gastei R$80 comprando castanha do Pará, gastei R$26 comprando amêndoa, falta agora calcular quanto que eu gastei comprando castanha do caju. Vou fazer então 22, que é o custo por quilo, vezes 1,5. 22 vezes 1,5. 5 vezes 2, 10 e vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Beleza. Embaixo, boto o pontinho, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Se eu somar, 0 com ponto 0, 1 com 2, 3, 1 com 2, 3. Como aqui eu tenho uma casa decimal só, venho para cá, 33,0. E agora eu vou somar 26 com 80 com 33. 26 com 80, 106, com mais 33, 139. Então eu gastei na feira R$139. Basta então eu pegar o número decimal e multiplicar pelo custo por quilo. Vamos resolver agora, galera, a última questão, que é de número 4. Uma questão que, em vez de exigir multiplicação de decimal, vai exigir divisão de decimal. Eu vou ter uma peça, um tecido, com um total de 76,8 metros de comprimento, e eu vou querer dividir essa peça em pedaços, retalhos, de 1,2 metros. Então, o tamanho total da peça, 76,8, e eu quero fazer a divisão de 76,8 em pedaços de 1,2. A pergunta é, quantos retalhos eu terei? Basta então eu dividir 76,8 por 1,2. Como é que eu faço isso? Como aqui tem apenas uma única casa decimal, aqui uma única casa decimal, eu posso tratar isso aqui como se fosse a divisão de 768 por 12. Eu multiplico por 10 aqui e por 10 aqui. Então o que era 76,8 passa a ser 768. O que era 1,2 passa a ser 12. E agora eu vou fazer a divisão de 768 por 12. 76 por 12 dá 6. 6 vezes 12, 72. 76 menos 72 dá 4. Abaixo o 8. 48 por 12 dá 4. 4 vezes 12, 48. Resto 0. Ou seja, se eu dividir 76,8 por 1,2, é a mesma coisa que eu dividir 768 por 12. E o resultado vai dar 64 retalhos. Então, é uma questão que cobrava tão somente divisão entre números decimais. Agora, uma vez que eu fiz essa divisão, ele pergunta qual vai ser o total da venda se eu cobrar por cada retalho 5,65. Se eu tenho o total de retalhos, 64, basta agora eu multiplicar 64 por 5,65, que é o custo de um retalho, para eu verificar quando eu vou oferir de venda. 64 vezes 5,65, vou fazer com vocês, é conta. 4 vezes 5, 20 vão 2. 4 vezes 6, 24. E 2, 26 e vão 2. 5 vezes 4, 20 e 2, 22. Tá aqui, ó. 6 vezes 5, bota um pontinho aqui e vamos. 6 vezes 5, 30 e vão 3. 6 vezes 6, 36 e 3, 39. E vão 3. 6 vezes 5, 30 com 3, 33. Tá tudo aqui. Agora eu vou somar. 0 com 0 dá 0. 6 com 0 dá 6. 2 com 9 dá 11 vai 1. 2 com 3, 5 e 1, 6. 0 com 3, 3. Então, eu tenho esse número aqui. Cuidado agora com as casas decimais. Como aqui eu tenho duas casas decimais, eu venho aqui e retroajo duas casas. 1, 2. Que vai dar o total de 31,6. Perdão, 361,6. Por isso que eu botei a resposta aqui em vermelho, que o total de venda vai ser de R$ 361,60. Uma questão bonita, mas que em linhas gerais pede apenas o quê? Eu interpreto a questão, identifico. Para ter um número de retalhos, eu pego o tamanho da peça e divido pelo tamanho de um retalho. Eu vou ter a quantidade de retalhos. Depois disso, eu ofereço o preço de cada retalho e eu quero saber quanto que eu vou vender. Basta então multiplicar a quantidade de retalhos, que foi 64, pelo preço que foi oferecido por retalho, me permitindo chegar na resposta 361,6. Espero que vocês tenham compreendido. Foram 4 questões que envolvem números decimais, mas que dão uma visão geral para vocês. Se gostaram, curtam, compartilhem, mandem suas dúvidas. Afinal de contas, esse canal é feito para vocês.